Espero que todos tenham ido muito bem de Natal. Eu fui bem, graças a Deus. Mateus capítulo 15, a partir do versículo de número 32. Mateus 15, 32. Achamos? Mateus 15, 32. E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias porque há 3 dias que permaneço comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: abaixo os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Respondeu-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Macadã. Queridos, o texto que nós lemos conta a história, narra a história da segunda vez que Jesus multiplicou o pão. Interessante, queridos, que há alguns fatos semelhantes, idênticos à primeira multiplicação dos pães, mas alguns detalhes que diferem muito. A primeira coisa que nós podemos começar a ver aqui, que Jesus mais uma vez toma a iniciativa e fala: olha, este povo está comigo há 3 dias sem comer, e a gente não pode mandar embora. Jesus observa ali uma multidão que estava vidrada, fixada em Jesus. Um povo que estava ali sem arredar o pé durante 3 dias, Jesus falando, o povo ouvindo, Jesus ensinando, o povo ouvindo, Jesus curando, o povo vendo. O povo esqueceu, talvez o povo não estava preparado para aquele encontro com Jesus, mas o povo esqueceu de tudo e ficou focado em Jesus. E queridos, nós sabemos que quando a fome bate é terrível, mas o povo estava concentrado em Jesus. Jesus percebe a necessidade do povo, chama os discípulos e fala: nós não podemos despedi-los. Se a gente mandá-los embora desse jeito, eles vão esmorecer no caminho, eles vão cair no caminho. E os discípulos, talvez já conscientes do que poderia acontecer, olha, onde nós estamos não pode ser feito nada. O primeiro milagre foi no lugar de praia, vegetação, talvez tivesse algum outro comércio, ou talvez, tanto é que lá no primeiro milagre, ele falou: olha, nós precisaríamos de 200 denários, precisaríamos de muito dinheiro para comprar pão. Aqui o milagre já foi no deserto. Ele falou: onde nós vamos achar comida nesse deserto? O local não é propício para alimentar a multidão. Jesus, se lá na beira da praia, com o dinheiro a gente conseguia, aqui então, mas talvez alguns apóstolos já estavam sabendo, se ele fez a primeira vez, ele faz a segunda. E Jesus perguntou: o que nós temos aí? E eles falaram: nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Jesus manda a multidão se assentar, pede os discípulos para mandar a multidão se assentar, a multidão se assenta, ele dá graça, ele agradece pelo que tem, agradece a Deus pelos 7 pães e alguns peixes, e distribui. E a Bíblia diz que eram 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Eles comem, se fartam e sobram 7 cestos. Queridos, eu quero estar analisando esse texto e quero tirar algumas lições. Eu quero transformar esse texto aqui numa palavra profética para a sua vida. Primeira coisa que eu vejo aqui, nós encontramos uma multidão desprovida de solução.
Nós encontramos um grupo que estava assim focado em Jesus, mas naquele momento estava com um problema. Qual o problema? Problema de fome, um problema material, um problema de alimento. E aquela multidão não tinha o que fazer, não tinha solução. Aquela multidão não tinha uma saída rápida. Era muita gente, 4.000 homens. Vamos calcular aí por baixo e chegaria no número aí de 8.000 pessoas, entre mulheres e crianças, ou 10.000 pessoas. E ninguém podia ter uma solução rápida. Queridos, muitas vezes nós estamos focados em Jesus. Muitas vezes nós estamos em plena comunhão com Jesus, estamos buscando Jesus, mas há um problema que nós não podemos resolver. Amém, igreja? O fato de estarmos focados em Jesus, o fato de estarmos buscando a Jesus, o fato de estarmos fiéis a Jesus, não quer dizer que não vai aparecer problema. Não quer dizer que talvez a nossa falta de preparo para algumas situações não vai vir à tona. Vai vir à tona. O fato de eu estar ligado a Jesus não quer dizer que as minhas limitações não vão aparecer um dia. Nós encontramos uma multidão 3 dias ligadas em Jesus, focada em Jesus, agora com um problema para ela sem solução. Primeira coisa, uma multidão com problema. Repita comigo. Uma multidão com problema. Aí eu quero já usar esse texto e aplicar o seguinte, queridos, é uma realidade. João 16:33 fala isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu quero dizer é o seguinte: o fato de eu estar com Jesus, o fato de eu estar firme com Jesus, não é sinônimo de total ausência de problema. Virão problemas, virão situações que fugirão do meu controle, ou eu já estou numa situação que fugiu do meu controle. A multidão continua ali. Nenhum dos seus relatos, nem em Marcos, nem em Mateus, relata que alguém saiu porque estava com fome. Nem na primeira multiplicação e nem na segunda multiplicação, eles ficaram ali. Primeira coisa que nós vemos aqui, queridos, uma multidão com um problema. Olha para o seu irmão e fala: você tem algum problema? Você tem algum problema? Até um problema, pastor. Um problema, pastor. E às vezes o pessoal prega o seguinte: não, quem está com Jesus, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas, queridos, não é sempre assim não. Pode vir tempestade, pode faltar o pão, pode faltar o arroz, o feijão, pode vir a doença. Mas não perca o foco em Jesus. Aí a segunda coisa que nós temos aqui, de diferença da primeira multiplicação. Na primeira multiplicação, os apóstolos falaram: olha, nem se a gente tivesse 200 denários, alguns estudiosos acreditam que 200 denários corresponde a 10 dias ou a um dia de trabalho de um operário. Hoje em dia, vamos colocar assim, um mês, perdão, um dia não, um mês. Hoje em dia seria 800 reais, um salário mínimo, vamos dar um exemplo, mais ou menos isso. Eles falaram: olha, Jesus, nem se a gente comprasse 800 reais de pão, iríamos matar a fome dessa turma. Passou um dia desde eu fiz uma venda em Volta Redonda, 300 reais deu 1.500 pães. Então vamos ver quem é bom de matemática. 600 reais daria 3.000 pães, 800 reais daria uns 7.000 pães, mais ou menos. Aí eles falam: nem se comprássemos 800 reais de pão, iria matar a fome dessa multidão. Porque quando tem multidão, o cara não come só um pedaço, né? O cara come, vai comer, quando tiver, está querendo comer. É igual ceia de Natal, né? Já está cheio, mas tem um manjar ali. Tem um pudim ali, tem uma coxinha de frango ali, onde já está cheio, mas tem ali, só comer. Assim é a multidão. E aí, queridos, aqui é diferente. Os apóstolos nem falam dinheiro, falam: Senhor, aonde nós vamos arrumar comida para este povo neste deserto? O local era impróprio para matar a fome do povo. Eles estavam no meio do nada, eles estavam no meio do deserto. Eles não tinham o que fazer, não tinha para onde ir. A Bíblia não fala, os textos não falam. De repente Jesus foi falando com o povo e foi andando. Foi falando, foi andando. Quando se deu por conta, estava no meio do deserto. Aí você tem um problema, você olha em volta às vezes e não tem nada que possa te ajudar. Já passou por isso? Você está num problema, você olha em volta e fala: quem ou quem que está aqui pode me ajudar? Não tem nada aqui. Não tem nada que pode me ajudar. O lugar é improdutivo. Você olha para o local e fala: aqui é terra que não dá nada. Eu vou tentar tirar água da pedra, vou dar muito ponta de faca. Às vezes nós olhamos e vemos isso. A multidão sem capacidade de resolver, num lugar que não tinha produtividade para resolver, mas tinha uma necessidade.
Havia uma necessidade, havia uma incapacidade, estava num lugar de improdutividade. Queridos, esses três elementos, eu vou repetir para você gravar. Uma grande necessidade, eu falo, você repete. Uma grande necessidade, incapacidade de resolver, e lugar improdutivo. Queridos, são os elementos essenciais para o milagre. Quando você tem uma grande necessidade que você não tem capacidade para resolver, quando fugiu do seu controle, não tem o que você fazer, não tem mesmo. Você reconhece, olha, não dá para fazer mais nada. Quando você está num lugar ou cercado de pessoas, você também não pode fazer nada, porque elas estão talvez até pior que você. Elas não têm o que fazer, ou elas não estão nem se importando com o seu problema, porque elas já têm o problema dela. E esse é o momento exato. Jesus se dirige para eles e fala: e aí? A gente não está comigo com esse povo. Provavelmente alguns apóstolos já sabiam, ó, ele já fez o milagre uma vez, ele vai fazer de novo. Jesus fala: manda o povo sentar. Eu acho que os apóstolos foram até rindo. Senta, povo, senta que vai vir pão e peixe com fartura. Queridos, aqueles homens já tinham visto isso acontecer uma vez, e agora eles iriam ver pela segunda vez acontecer. Pastor, por que o senhor está satisfeito que o senhor está falando isso? Meu querido, eu quero dizer para você o seguinte, meu querido: o Deus que fez uma vez na sua vida é capaz de fazer duas vezes. Amém? Amém? Eu vou ouvir, eu vou repetir. O Deus que fez uma pode fazer duas. Amém? É isso que eu quero que você acredite. Se uma vez Jesus multiplicou o pão, agora é uma situação mais contrária ainda, uma situação pior ainda. Antes estava numa praia, ou talvez algum comércio, agora estava num deserto. A primeira vez eu não lembro, mas não tinham 3 dias. Ali a situação era mais trágica. Eram 3 dias de fome e as pessoas estavam seguindo Jesus. Não tinha outro motivo para as pessoas estarem ali no deserto, não. A primeira, estavam na praia, de repente eles foram fazer outra coisa lá na praia e por coincidência estavam ouvindo Jesus. Ali não. As pessoas se deslocaram ao deserto seguindo e ouvindo Jesus. O que eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, nessa última sexta-feira do ano, não importa a situação que está, talvez você está considerando a sua situação mais difícil que você já passou, mais complexa que você já passou, mais complicada, os fatores são contrários. Não é a primeira vez que você passou por isso, mas parece que essa é a mais difícil. Parece que o problema se tornou gigante ao ponto de você não ver solução. E é isso que eu quero dizer para você nessa última sexta-feira. O Deus que fez uma vez por você pode fazer 2 vezes. Amém, igreja? O Deus que fez 2 faz 3. O Deus que fez 3 faz 4. O Deus que faz milagre, Ele não parou de fazer milagre. Eu vou fazer uma pergunta simples, porque eu já fiz essa pergunta uma vez. Eu gosto de fazer isso aí não só para as mulheres, para os homens também. Quem hoje, rápido ou demorado, 1 ou 2 vezes, sei lá, mexeu com água hoje? Quem hoje mexeu com água? Você sabe quantas vezes? Queridos, assim é para Jesus fazer milagre. Ele faz milagre um atrás do outro todo dia. Para Jesus fazer milagre é igual você mexer com água. É tanto que se bobear ele nem percebe. Ele sabe porque ele é Deus. Ele sabe que ele manda o milagre no nome certo, no endereço certo, no seu CPF, no seu RG. Se estiver no meio da rua, se estiver no deserto, estiver não importa onde você está, o seu milagre chega onde você está. E aí Jesus manda a multidão se assentar. Os discípulos vão lá e mandam a multidão se assentar. Ele senta. Jesus agradece como a primeira vez. A primeira vez Jesus agradeceu por 5 pães e 2 peixinhos. Agora Jesus agradece por 7 pães e alguns peixinhos. Querido, Jesus nos ensina uma lição aqui nas entrelinhas. Não importa o quanto, olha que coisa bonita. Não importa o quanto você precise, agradeça pelo que você já tem. Amém? Ah, mas eu estou precisando de R$1.000, eu estou com 10, agradeço pelos 10. Pastor, o senhor está se desanimando? Não. Eu já falei, só falta agora 910. Já estou com 10. É isso que Jesus nos ensina. Queridos, jamais, sob circunstância nenhuma, humanamente falando, ou naturalmente falando, aqueles 7 pães iriam matar a fome de 4.000 homens. Mas Jesus levanta o pão,
aos céus e agradeça a Deus: Senhor, obrigado, porque eu tenho 7 pães e alguns peixinhos. Meu Deus, obrigado, porque eu tenho por onde começar. E, queridos, é isso que nós temos que agradecer a Deus. Você pode ter perdido tudo, pode estar com pouca coisa, mas Deus deixou algo para você começar. Amém, igreja? Você já tem um começo, você já tem por onde começar, já tem por onde trilhar. Às vezes nós exageramos na tragédia. Às vezes nós falamos: eu não tenho nada, eu perdi tudo. Você fala: não, você tem saúde, você tem inteligência, você tem porta aberta, você tem saída para os seus problemas. E Jesus nos ensina isso na segunda multiplicação dos pães. Aqueles apóstolos poderiam ter falado: Jesus, multiplica o pão logo e dá para o povo. Não precisa nem perguntar para a gente, não. Olha, Jesus, mas queridos, antes de todo milagre, ou da maioria dos milagres, você pode puxar para a sua memória. Eu posso citar alguns exemplos aqui, que a gente vai virar noite aqui. Mas todo milagre, ele é precedido, vem antes uma atitude. Antes de Lázaro ressuscitar, o que tiveram que fazer? Tirar a pedra. Antes de Naamã ser curado, o que teve que fazer? Mergulhar. Queridos, todo milagre é precedido, vem antes uma atitude. Essa atitude se chama obediência. Obediência. Os apóstolos obedecem a Jesus e a multidão obedece aos apóstolos, e eles vivenciam o milagre. Quando eu e você nos predispomos a obedecer a Jesus incondicionalmente, nós vamos sempre vivenciar o milagre. Amém, igreja? Amém. Não vamos deixar nos iludir que a vida com Jesus é sempre um mar de rosa, que não é. Que a vida dos dizimistas nunca passa perto, não é. Nada disso. Vamos ter dificuldade, vamos ter problemas. Lá em Isaías 43 nos avisa isso: quando passares pela piscina, pela praia, pela cachoeira, é isso que fala lá? Quando passares tomando um suco de limão gelado, uma coca com pizza, é isso que fala? Não. Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, o fogo não te queimará, as águas não se submergirão, mas eu estou contigo. A vida cristã é uma vida de dificuldade. Estava conversando ali com a minha ovelhinha nova. É vida de altos e baixos. Você vai ver mais baixo do que alto, mas tanto no alto como no baixo, Jesus está conosco. E é nesses momentos que os milagres acontecem. É quando mesmo que eu estou em baixa, eu continuo obedecendo a Jesus. Estou em alta, estou obedecendo a Jesus. Aí o milagre acontece. Queridos, aquelas pessoas se assentam. Talvez aquelas pessoas da segunda multiplicação não sabiam da primeira. Alguns apóstolos ouviam, está lembrando. Acontece a multiplicação. Meu querido, eu quero transformar isso, como eu falei no começo, no ato profético da sua vida. Eu quero que hoje você fale: Jesus, eu estou com um problema nessa área. Mas pastor, eu estou com vários. Não, meu querido, eu quero desafiar a sua fé. Escolha um problema. Um problema. Pensa num problema aí. Pensa nesse problema aí. Pensa num problema que você não pode resolver. Você já tentou resolver e não conseguiu. Está pensando? Pensa, sério, vou pensar. Pensa num problema. Ah, meu problema é esse. Bom, eu não posso resolver. Não porque eu não quis, eu tentei resolver. Eu apelei para resolver. Já até orei. Já busquei em outro lugar e não resolvi. Mas pastor, aí agora Jesus trouxe a palavra na minha mente. A pesca é maravilhosa. Pedro chega sem peixe. Jesus sobe no barco e fala: vamos até no mar. Ele vai até no mar. Jesus fala: joga a rede. Aí Pedro fala o seguinte: pescamos a noite toda e nada pegamos, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Agora, em nome de Jesus, eu como homem de Deus, pensa no problema que você não solucionou esse ano ainda. Pensa. É conforme a palavra de Deus. Pense aquilo que fugiu do seu controle. Você não queria passar por isso que está passando. Fala agora: Jesus, eu já tentei resolver. Manda ver. Jesus, ninguém que me conhece pode resolver, ou quis resolver. Até talvez poderia, mas não quiseram resolver.
E agora é a hora de Jesus fazer de novo na sua vida o que Ele já fez. Ele está olhando o seu coração, Ele está olhando a profundidade do seu problema para você. Ele está ouvindo a sua palavra. Estamos aqui como um grupo que vai ter essa sexta-feira para entrar para a história de nossas vidas. A sexta-feira profética, a sexta-feira onde houve a segunda multiplicação dos pães, o segundo milagre na nossa vida. A virada espetacular da nossa vida pela segunda vez Ele fez de novo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, temos uma situação que já fugiu do nosso controle. Temos um problema, apresentamos o nosso problema. Cada um com a sua gravidade, cada um com a sua seriedade, com o seu alto grau de dificuldade. Papai, mas em nome de Jesus, não conseguimos resolver. Não foi por falta de tentativa ou de competência, foi porque não conseguimos mesmo. Papai, o lugar que a gente estava parecendo um deserto. Parece que estamos num deserto. Ninguém tem olhado para o nosso problema, ou quando olha não se importa. Talvez até somos criticados por termos esse problema, ou nós mesmos já admitimos que é fruto de um erro nosso. Mas, ó Pai, agora em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez conosco até aqui. Nós agora entregamos esse problema nas suas mãos, Jesus. Faça mais uma vez um milagre. Mais uma vez se levante do seu trono. Senhor Jesus, mais uma vez pegue, ó Pai, o que nós temos, que é a nossa pequena fé. Apresente a Deus e multiplique como solução dos nossos problemas. Ó Pai, eu quero agora liberar uma palavra profética. Eu profetizo que esse problema apresentado pela pastora Flor, esse problema apresentado pela Esther, esse problema apresentado pela Monique, pela Adria, pela Rayane, pelo João, esse problema que a Yara apresentou, que a Virgínia apresentou, que a missionária Lélia apresentou, que essa nossa irmã da Luciana apresentou, que a diaconisa Célia apresentou, o problema que o Moacir apresentou, que a Amélia apresentou, que a Eunice apresentou, que eu estou apresentando. Eu libero uma palavra profética agora. Oh, aleluia. Que as portas dos céus vão se abrindo agora. Aleluia. E Deus está estendendo uma mão. E o pecado que fazia a divisão, Ele está perdoando em nome de Jesus. E a bênção e a solução, eu profetizo, está chegando na sua casa, na sua vida, resolvendo esse problema de uma vez por todas. E ainda que houvesse a maior impossibilidade do mundo, Ele vai resolver. Ele vai resolver. Aquela pequena saída que você talvez nem vai se dar conta, Ele vai usar para transformar num grande milagre. Aleluia. É hora do segundo milagre grande na nossa vida. Glória a Deus. Eu abençoo a sua vida com a solução do seu problema. Eu abençoo a sua vida com a mudança da sua situação. Em nome de Jesus. Amém. Quem crê que já recebeu, dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé para terminar o culto.